Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e estou com o meu PlayStation 5 Slim há mais de 6 meses. Hoje eu vou falar minha opinião, nesses meses todos usando o novíssimo PlayStation 5, um pouco menor do que o Fat. E um detalhe importante é que o meu PlayStation 5 Fat eu tive ele desde o lançamento aqui no Brasil. Então toda a opinião que eu vou dar aqui é baseada numa pessoa que comprou no lançamento o PlayStation 5 Fat e depois comprou na pré-venda o PlayStation 5 Slim. Então vamos lá. O controle continua sendo exatamente o mesmo, só que comparado ao Fat, esse aqui já tem algumas pequenas melhorias, porque tava dando drift em alguns controles da primeira leva, dos primeiros lotes ali. Eu não tive esse problema no Fat também, tá? Então o controle pra mim é exatamente igual, tá? Muito bom. Aqui temos os gatilhos, que você tem a vibração. Em jogo de tiro principalmente, você percebe aqui, por exemplo, agora ele tá desligado, então ele tá completamente mole. Mas na hora de jogar você sente ali a vibração diferente. É o melhor controle. Eu tive Xbox nas gerações passadas e o controle do Play 5 é o meu favorito disparado. Temos aqui também a parte que você consegue, dependendo do jogo, movimentar com o dedo, como se fosse tipo um touchpad. É um controle sensacional e além disso muito, mas muito bonito mesmo. Então, se tratando de controle, continua tão bom quanto já era no Fat, porque é o mesmo controle, só que com algumas melhorias para ser mais resistente. Já na parte do console, aqui está ele, PlayStation 5 Slim. Parece uma geladeirinha? Parece. Mas ele é um pouco menor do que o Fat. Na verdade, ele é menor do que eu imaginava quando eu comprei. Agora eu não tenho mais Fat porque eu já vendi, mas colocando um do lado do outro, você percebe que realmente esse aqui ficou bem menorzinho mesmo. Ficou mais interessante, pelo menos aqui em casa. Eu preferi ele nesse design, nesse tamanho. Mas basicamente o design continua lembrando bastante o seu irmão um pouco maior. Inclusive vou falar rapidamente o que de fato mudou do Fat pro Slim. O meu PlayStation 5 Fat eu sempre deixava ele de pé, porque ele vinha com uma base que você colocava aqui embaixo no Fat e deixava ele de pé. Já o PlayStation 5 Slim, ele vem só com esses pezinhos aqui, que parecem meio porcaria, mas são bem bons mesmo, tá? Só que eu preferia de fato deixar ele de pé. Na geração passada a gente teve problema com o líquido de dissipação de calor e tudo mais ali da pasta térmica, que no meu Fat eu não tive esse problema. Mas muita gente já recomendava o Fat deixar ele deitado para evitar de vazar esse líquido, porque teve alguns lotes com esse problema. Eu não tive problema nenhum com o meu Fat, tá? Ele durou e continua durando, eu vendi para um amigo, ele continua usando e tá perfeito até hoje. E eu sempre usei ele de pé. Já o Slim, eu uso ele deitado porque nativamente ele veio com o pezinho para deixar ele deitado. Parece meio engebração, mas eu já me acostumei. No começo eu achava bem ruim. E a base eu não achei à venda no Brasil, então eu ainda vou procurar para fazer vídeo aqui no canal. Mas basicamente ele vai ficar assim, só que um pouquinho mais levantado. Aqui os pés, eles têm antiderrapantes, olha só. Temos ali antiderrapantes, então apesar de parecer muito porcaria, não é. E é bem fácil de tirar e colocar, ó. Ele é assim, tem o pezinho ali, a base emborrachada. E aí você coloca aqui nesse suportezinho aqui, nesse encaixe. E aí pronto, já está ali. Outro detalhe que mudou foi um pouco do design, tá? Ele ficou levemente diferente. Aqui, por exemplo, não é mais tudo brilhoso. Aqui em cima é brilhoso, esse branco brilhoso, olha só. Tem um reflexo ali. Já aqui ele é fosco, olha só. Ele é totalmente fosco, eu até preferiria que fosse tudo assim, porque risca com menos facilidade. Isso aqui é bem fácil de riscar, tanto essa parte como essa daqui. No Fat e no Slim, os dois é bem fácil de riscar, e aqui já é mais difícil. Então eu preferia que fosse assim, mas é bem bonito, tem esse detalhe diferente. Temos ali PlayStation, aqui o logo da PlayStation, tudo. Outro ponto que mudou no PlayStation 5 Slim é que agora na frente nós temos duas entradas USB-C de altíssima velocidade. Antes nós tínhamos uma USB-C e uma USB tradicional. O botão para ligar o console continua sendo parecido com o Fat, porém para tirar o disco é aqui embaixo. Isso porque outra novidade muito bem-vinda, que aí eu achei muito interessante mesmo, é essa parte aqui. O leitor de disco, ele é uma coisa só. Inclusive, se você comprar o PlayStation 5 na versão digital, o Slim, você pode depois comprar a parte só do drive de jogos de mídia física. Então ele vai vir assim, vai ser igual essa parte aqui, vai ser assim aqui e aqui. E aí você tira essa capa desse lado e coloca a mídia física, o leitor de mídia física aqui. Isso é muito legal que você pode comprar. Por exemplo, agora quer gastar menos? Compra a versão mais barata, que é a versão sem unidade de disco, e depois você compra ela, tá? Principalmente se achar numa promoção. E a mesma coisa, por exemplo, estragou aqui, de repente deu defeito, estragou isso aqui, eu não tenho que mandar todo o console para reparo. Eu só troco a mídia.
na parte de mídia física. Isso é outro ponto, né, muito legal desse console, que é um diferencial pro outro. O outro estragou isso aqui, tinha que mandar tudo pro conserto. Já no Slim, isso aqui é uma coisa só. Inclusive, olha só, dá pra tirar ele todo aqui. Eu não tirei, mas dá. E eles fizeram aqui uma base pra você deixar ele deitado. Eu já me acostumei, conforme eu já falei, eu já me acostumei em deixar ele sempre deitado, mas antes eu gostava mais de deixar de pé, até porque acaba ocupando menos espaço. Na parte de trás não tem muita diferença, a não ser que ele ficou um pouco mais fino e menor, né? Temos ali a entrada de energia, USB, entrada de rede, né? Cabo de rede, e também aqui a saída HDMI. Em termos de design aqui ficou um pouco mais arredondado pelo que eu lembro, e é basicamente isso. O console não mudou tanto assim em parte de design, mas ele ficou bem menor, né? Menor do que eu imaginava quando eu comprei, mas lado a lado dá pra perceber. E teve essas pequenas alterações. Mas um detalhe que fez eu me animar muito pra comprar o PlayStation 5 Slim é que ele tem 1 TB de armazenamento. E o Fat tem 825 GB. Então o Slim acabou ficando menor, porém com mais armazenamento, de 825 para 1 TB. E isso sim fez diferença na jogatina, porque basicamente agora eu posso ter mais jogos salvos localmente no meu console. E outro detalhe que eu percebi também é que apesar do PlayStation 5 Fat ser muito silencioso, o Slim é mais silencioso ainda. Principalmente quando você tá rodando jogos pesados que fazem a ventoinha dele girar mais rápido, o Slim é mais silencioso. Eu até pensei, será que isso é coisa da minha cabeça? E aí eu fui pesquisar e a própria Sony confirmou isso. Então, de fato, o PlayStation 5 Slim é mais silencioso do que o Fat. Mas os dois são bem silenciosos, tá bom? Aí você vai me perguntar, Edu, a velocidade de load dos jogos melhorou, o gráfico melhorou, o processamento é maior? E a resposta é não, meus amigos. Tanto o Slim como o Fat, os dois têm a mesma potência, a mesma velocidade de carregamento, tudo igual. Porém, obviamente, como a Sony diminuiu as peças de dentro do console, ele acaba sendo fisicamente menor. E para isso a Sony teve que mexer na ventoinha, na placa de dissipação de calor e vários outros componentes. Várias pessoas até disseram que o PlayStation 5 Slim não era confiável, que ia superaquecer, e isso é tudo bobagem. Eu jogo muito, mas muito mesmo, e o meu PlayStation 5 Slim está completamente normal e funcionando perfeitamente há mais de 6 meses. Quando eu comprei o PlayStation 5 Slim, eu fiquei até com medo, porque era tanta gente tentando aproveitar do hype do PlayStation 5 Slim para fazer vídeo dizendo que ele ia pegar fogo, que ia superaquecer, que ele era um projeto mais barato, que ele era... Gente, tudo isso é bobagem. É pra ter visualização, pra chamar atenção. Tanto o Fat como o Slim, os dois vão esquentar normalmente, vão dissipar o calor normalmente, porque eles foram feitos pra isso. A Sony jamais ia fazer um console pra dar problema. Tem muito teste antes de lançar um produto. E a minha experiência com o PlayStation 5 Slim está sendo maravilhosa. Ele é rápido, silencioso, é menor do que o Fat. Tem essa novidade de você comprar mídia óptica depois, por exemplo, comprou o console na versão totalmente digital e depois quer colocar uma mídia leitora física, pode, não tem problema nenhum. E também tem 1 TB de armazenamento. O sistema operacional continua o mesmo, tudo igual, recebendo atualizações, os controles que eu tinha antes funcionam com esse aqui, então continua tudo perfeito. Mas agora uma dúvida que talvez você queira me fazer é, valeu a pena eu ter vendido o Fat e comprado o Slim? Levando em consideração que ele tem mais armazenamento e é menor, e eu consegui vender o meu Fat depois de alguns anos de uso com um ótimo preço, pra mim sim, valeu muito a pena. E agora, outra pergunta que talvez você queira me fazer é, o que de fato fez eu querer trocar o Fat pelo Slim? Admito que a diminuição de tamanho eu achei interessante, mas o que fez eu realmente querer trocar o Fat pelo Slim foi o armazenamento maior. Dependendo dos jogos que você costuma ter no seu console, 825 GB para 1 TB é uma diferença bem relevante, que inclusive eu já tinha no meu Xbox Series X. E eu sempre batia nessa tecla que o Xbox tinha mais armazenamento que o PlayStation 5, mas agora não tem mais. Chega até a ser estranho ter o armazenamento quebrado, né, 825 GB, por que não já direto 1 TB? Obviamente que a questão foi preço, custo, mas a Sony podia desde o lançamento já ter colocado 1 TB, não é mesmo? Então, resumindo, minha experiência depois de mais 6 meses usando o PlayStation 5 Slim é que ele está maravilhosamente bem, é silencioso, tem tudo que eu falei aqui, gostei bastante, aprovei a minha compra, tô satisfeito, então tá tudo ok. Se você tem o Fat e não quer mais armazenamento, ou não se importa com o tamanho do console, pode ficar com o Fat, porque em termos de gráfico, loading, continua tudo igual. Já se o seu PlayStation 5 Fat tá sempre cheio de jogos e você fica deletando pra instalar novos, talvez fazer um upgrade do Fat pro Slim seja legal, porque daí vai ter 1 TB de armazenamento. Mas os dois consoles são maravilhosos, então se você tem o Fat, pode continuar com ele, não tem que sair correndo, trocando, porque lançou uma novidade, não. Analisa, o armazenamento vai fazer diferença pra você? A diferença de tamanho, talvez vai ficar melhor no seu móvel, ou isso vai fazer uma diferença ou não? Independente do tamanho, os dois vão ficar ok ali. Então,
não tem por que trocar. Tudo depende da sua necessidade, então analise. Pra mim fez sentido, principalmente pelo armazenamento. Bom, espero que você tenha gostado, um forte abraço e caso tenha ficado com alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários que talvez eu transforme a sua dúvida num vídeo aqui pro canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!